Olá, eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. Quando alguém diz a palavra Chevrolet, o que vem à sua mente? Assim como na mente de qualquer pessoa, uma marca de automóveis conhecida mundialmente, não é mesmo? Mas você conhece a real história por trás desse nome? Sabe quem foi o fundador da marca? E também que ele morreu pobre? Bom, o protagonista de hoje nasceu em La Chaux-de-Fonds, na França, em 1878, e seu nome era Louis Joseph Chevrolet. Em 1887, a família se mudou para outra cidade, Ben, onde nasceram os irmãos mais novos de Louis, Arthur e Gaston, em 1888 e 1896, respectivamente. Ainda jovem, Louis já era aficionado por mecânica. Em seu primeiro emprego, num comércio de vinhos, ele desenvolveu uma bomba que permitia transportar a bebida após a decantação. Seu invento chegou a ser incorporado ao método de produção da região nas décadas seguintes. Aos 17 anos, Louis Chevrolet foi trabalhar de mecânico numa oficina de reparos de carruagens e bicicletas, onde passou a montar e vender bicicletas a partir de um desenho inventado por ele mesmo. A elas deu o nome de Frontenac. Em um novo trabalho, conheceu uma das grandes paixões da sua vida, o motor de combustão interna. Ele chegou a ser mecânico de bordo de Victor Emery, piloto dos primórdios do Grand Prix de automobilismo europeu e campeão da categoria em 1911. Ainda na França, Louis trabalhou nas indústrias de carros Hotchkiss e Panhard. Mas seu sonho era se mudar para a terra das oportunidades, a América. Na virada do século, ele foi sozinho para o Canadá, indo morar em Montreal. Lá, trabalhou como chofer. Naquela época, ser chofer não bastava ser motorista. Era imprescindível o profissional conhecer tudo sobre o automóvel que iria dirigir. Em 1902, já nos Estados Unidos, ele conheceu o engenheiro Etienne Planchet, que se tornaria seu amigo pelo resto da vida. Ainda naquele ano, seu pai, Joseph Félicien, morreu na França. E como ele já estava bem instalado no país das oportunidades, levou toda a sua família para lá. Em 1903, Louis foi convidado a trabalhar na Fiat. Ótimo mecânico e também no volante, ofereceram-lhe uma vaga de piloto de testes. Em um carro de competição de 90 cavalos, Louis quebrou o recorde de velocidade em pistas, percorrendo a distância de 1 milha em apenas 52,4 segundos. O recorde anterior era do americano Barney Oldfield, que havia feito a mesma distância em 1 minuto. Esse feito alçou o nome Chevrolet à fama. Alguns anos mais tarde, Louis e seu irmão Arthur conhecem William Billy Durand, que, de fabricante de veículos movidos a tração animal, havia se tornado um grande executivo da Buick no setor automobilístico. Ele precisava de um chofer e um piloto de provas. Louis acabou se tornando piloto e seu irmão ficou com o cargo de chofer. Durand se impressionou com a técnica de direção de Louis, mas, pessoalmente, não se tornaram amigos. Eles tinham uma relação marcada por desentendimentos, em que as vontades de Durand sempre superavam o jeito ingênuo de Louis. Não demorou muito para que Arthur também se tornasse piloto de provas, ao lado do irmão. Os dois passaram a viajar pelo país, tornando a marca Buick mais conhecida e trazendo fama ao sobrenome Chevrolet. Então Durand volta à cena. Não só um ótimo vendedor, como também um grande investidor. Ele dá início à marca General Motors em 1908. Sucessivamente, compra a Buick e, sem demora, a Oldsmobile, que era considerada um dos fabricantes de maior volume do mundo. No ano seguinte, mais duas marcas passariam a integrar a GM, Cadillac
e Pontiac. A General Motors também trouxe para o seu conglomerado várias empresas e marcas fornecedoras de autopeças, incluindo a AC Spark Plug Company, de Albert Champion, uma das maiores fabricantes de velas de ignição na primeira década de 1900. E foi devido a isso que a família Chevrolet se aproximou do também francês e ex-campeão de ciclismo Albert. Louis e Champion, além de compatriotas, pareciam se dar bem um com o outro, tendo muita coisa em comum. Ambos pilotos gostavam de bicicletas, foram parar no mesmo lugar na América e trabalhavam para a mesma companhia. Logo, tornaram-se bons amigos. Por outro lado, o comandante-mor da General Motors, Billy Durham, não parava. Incansável, passou a trabalhar muito mais do que viver. De alguma forma, a ânsia de Durham foi o que alavancou e fez também a GM falir. Investimentos desenfreados acabaram por parar a empresa. Então ele foi demitido, pois era uma exigência dos bancos, a fim de conseguirem empréstimo para a recuperação. Por pressão familiar, Louis acabou deixando as pistas de corrida. Durham viu uma oportunidade, especialmente em relação ao nome do piloto. Afinal, Chevrolet soava bem em qualquer idioma. Ele chamou Louis e deu-lhe suporte financeiro para montar uma oficina. Junto ao seu amigo Etienne Planche, construiu o primeiro carro com seu sobrenome, o Chevrolet Classic Six, um carro de 6 cilindros de alta qualidade e desempenho. Apesar de Louis não aparecer como executivo da General Motor Company, aquele foi um ano de muitos ganhos e de felicidade para o francês. O carro teve uma venda satisfatória em 1912, cerca de 3.000 unidades, mas a ingenuidade de Louis falou mais alto. E ele, confiante, pegou sua esposa, seus filhos e foram para Paris, ficando quase um ano fora. Durham não ficou parado. Além de ter descontinuado o Classic Six, tomou o nome Chevrolet e o inseriu em sua outra marca, a Little Motor Company. Ele fez isso para morder a fatia de mercado que pertencia ao Ford modelo T. Isso não deixou o Louis Chevrolet nada satisfeito. Quando retornou de sua viagem e ainda por cima teve que ouvir algumas coisas de Durham, que falou mal das roupas que ele usava, dos cigarros que fumava, das mãos sujas de oficinas e que aquilo não era estilo de um executivo sério. Foi o bastante para que Louis saísse da sala e, na sequência, vendesse suas ações para Durham, que inclusive continuou usando o nome Chevrolet. Para a família de Louis, essa foi a pior decisão tomada por ele. Em 1920, a Chevrolet foi comprada por Pierre Dupont, que tornou a marca uma das mais valiosas de todo o mundo. Porém, já afastado, Louis e sua família não receberam sequer um níquel por isso. Louis voltou às competições, desta vez com um carro de fabricação própria, o qual deu o nome de Frontenac. Lembra-se das bicicletas que ele fazia quando ainda estava lá na França? Pois é, ele usou o mesmo nome. Louis e sua família foram morar em Indianápolis, que se firmava como a capital do automobilismo americano. Apesar dos esforços dos irmãos Chevrolet e também com a classificação dos novos Frontenac para as competições na Indy 500 de 1916, não conseguiram vencer. Somente em 1917 que as coisas deram sinais de melhora. Porém, algo iria colocar aquela família novamente à prova. A Primeira Guerra Mundial fez com que as competições automobilísticas ficassem suspensas até o final dos conflitos. Em 1920, com o retorno da Indy 500, os 3 irmãos eram os favoritos. No entanto, somente o irmão mais novo, Gaston, chegou à final e venceu a corrida. A felicidade não duraria muito tempo depois dessa vitória. Naquele mesmo ano, Arthur teve um grave acidente em uma nova competição, do qual saiu severamente machucado. Meses depois, Gaston também se acidentou numa corrida na Califórnia, resultando em sua morte.
Ele estava em um carro que levava a marca que eles mesmos construíram, um Frontenac. Louis Chevrolet continuou trabalhando no que sabia fazer melhor: carros de corrida. Ele tentou até fabricar carros de série para rodar nas cidades. Contudo, por falta de tino comercial, o modelo Frontenac Stutz não foi adiante. Louis continuou fabricando os cabeçotes para o Ford modelo T, mas, com a descontinuação deste carro, no ano de 1927, a oficina de Louis Chevrolet não teve mais como continuar e acabou fechando suas portas. A Grande Depressão de 1930 veio dar um basta em todos os esforços de Louis e sua família. Com empregos escassos, não houve outra maneira de se manter, a não ser retornando ao trabalho de mecânico numa das fábricas da GM, cujo letreiro trazia a inscrição Chevrolet. E a história não termina por aqui. Em 1934, o filho mais velho de Louis, Charles, morreu com apenas 30 anos de idade. Tempos depois, a casa da irmã de Louis, Fanny Angeline, pegou fogo e todos os documentos, desenhos e projetos dele que estavam guardados lá foram queimados. Em 1941, ele precisou ser hospitalizado para fazer um tratamento nas pernas, que estavam com problemas circulatórios graves. Os médicos disseram que uma das pernas deveria ser amputada. Só que durante a cirurgia, Louis teve uma parada cardíaca e faleceu na mesa de operações. Arthur Chevrolet ainda continuou sua vida com um modesto negócio de reforma de barcos em Louisiana. Ele não costumava conversar com vizinhos e demonstrava sofrer de depressão. Isso foi confirmado há poucos dias do seu aniversário de 62 anos, quando se pendurou em uma corda dentro de sua oficina. Seu corpo foi encontrado uma semana depois. Como vimos, é uma história bastante triste, não? Que envolve pontos que não nos cabe aqui julgar, pois só quem viveu na época é que sabe o que realmente aconteceu para chegar onde chegou. O que sabemos hoje é que a Chevrolet é um nome bastante reconhecido, mas é uma pena que aquele que iniciou a vida desta marca não pôde desfrutar do melhor que ela já ofereceu. Conte nos comentários o que você achou a respeito dessa história. Se gostou, deixe também seu like, que é importante. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!